fazer suas pesquisas conosco. Eu gostaria de convidar os professores Adolfo Franzineto da UFRJ, Luciano Mesquita do Cefet Petrópolis e a professora Érica Lazar da UFRJ para compor essa mesa, para que nós possamos então dar início à mesa que tem por título Tecnologias e Desafios Contemporâneos no Ensino de Línguas Adicionais. Nós começaremos essa mesa, então, com a apresentação do professor Adolfo. Então, eu vou ler aqui brevemente uma apresentação do palestrante. O professor Adolfo Franzineto é doutor em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC São Paulo, com estágio doutoral na Universidade de Oxford. Atualmente é professor visitante da Beijing University na China, no Laboratório Multilinguístico de IA. Também é professor visitante e colaborador da Southern Federal University, na Rússia. Professor com vasta experiência internacional, veio para compartilhar conosco. Professor visitante associado na Moscow State University of Psychology and Education. Membro da Cátedra da Unesco em Psicologia Cultural e Histórica da Infância. Também é coordenador do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e vice-diretor dos programas de pós-graduação da Faculdade de Letras da UFRJ. É diretor associado da Learning, Culture and Social Interaction e editor-chefe, fundador da Revista Brasileira de Pesquisa Sociohistórica Cultural e da Atividade. Foi coordenador do projeto sobre ensino híbrido no Brasil e finalista do 58º Prêmio Jabuti com o livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Então, professor Adolfo, muito obrigado por estar aqui conosco, compartilhando aí toda a sua experiência, todo o seu conhecimento. Seja muito bem-vindo. Passa a palavra. Boa tarde a todos e todas. Agradecer o convite da Marcela de compor aqui. Estive no Conclave no passado, então agora novamente aqui com vocês. A UERJ e a FRJ têm parcerias e trocas, e colegas que estudam aqui e lá, a gente se sente parte dessa casa também. A ideia hoje, assim, rapidamente, acho que temos uns 20 minutinhos, né, para falar um pouco geral, né, do que é a nossa temática, e acho que a ideia é que a gente converse, fazemos uma troca aqui de ideias, né, de assuntos, de palpite de assuntos, né. A ideia hoje é falar um pouquinho então, sobre generativo. A gente recentemente abriu um laboratório na UFRJ, em parceria com a Universidade de Beijing na China, que chama Nexus Lab, que é o nosso laboratório de conexões entre linguagens e algoritmos, né? Estamos aí nos aventurando em novas teorias e práticas para pensar essa questão da IA, antes que nós sejamos engolidos por ela, sem nenhuma reflexão crítica. Então, não trago dados, estamos num momento agora, né, de alunos que estão começando trabalhos com a gente, fazendo parcerias com outros países, então a gente tem muito projeto em desenvolvimento, mas a gente já tem uma discussão encaminhada de algum tempo sobre o que a gente vai entender da IA e como que a gente vai se posicionar, né? E aí, claro, na vertente, eu trabalho com a teoria sociocultural, trabalho muito com questões de ativismo social e transformação social nos espaços escolares, que é a minha área mãe, assim, de pesquisa. Então, para trocar o slide, inicialmente a gente pensar então nessa IA como um fenômeno cultural global, né, e a gente entender como que a IA já está transformando a nossa forma de trabalho, e formas como a gente pensa
governança, desenvolve questões de relações com o mundo e com a sociedade. A gente tem galera usando IA para fazer consulta terapêutica. A gente tem muita coisa acontecendo, mas a gente entende que então é um fenômeno global e como que isso vai interferir nas questões de criatividade, nas interações sociais possíveis desse mundo aí que está já sendo desenhado com a integração da IA. E a minha ideia é a gente pensar um pouquinho dessa integração da IA com a educação, né, pensando em propósitos e princípios éticos para garantir um acesso inclusivo, para garantir um espaço em que os países que não têm tanto dinheiro como os Estados Unidos e China possam fazer parte dessa mesa de discussão. Então, pode passar para o próximo. A gente pensar um pouquinho a natureza social da inteligência artificial. A gente já tem alguns espaços de discussão, né, que nós estamos com várias frentes discutindo IA no Brasil. E quando você vai ver quem está envolvido, a gente tem muita gente da engenharia e ninguém da linguística, ninguém das pessoas que vão discutir outros campos que não é só a do algoritmo, da questão tecnológica per se. Então a gente entende que é um espaço que nós aqui, vocês que já estão na graduação, vocês futuros profissionais da linguagem, entender que se a gente não se posicionar, se a gente não entrar nessa discussão, a gente vai ter que aceitar o que está sendo proposto para a gente. Então, a gente tem levado para esses lugares onde a gente tem feito essa troca, essa discussão de como que a gente pode pensar essa natureza social da inteligência artificial, né? E aí a gente pensar que esses sistemas de inteligência artificial aprendem a partir dos rastros da atividade humana, nos dados, refletindo a inteligência coletiva, os viés e desigualdades das sociedades. O que a gente tem sempre como resposta do grupo de tecnologia, né, dos engenheiros de software, a galera que está mais envolvida com a construção da ferramenta, é que ele é um artefato cultural que molda a consciência. Então as pessoas começam a entender que, então tá, o mundo se dá dessa forma e a gente vai caminhar assim. E aí o nosso espaço de conversa tem sido como que a gente entende ou que as ferramentas de inteligência artificial tragam para nós de onde o dado está sendo tirado. Né? Que relações algorítmicas estão sendo feitas, isso para a gente, como especialista da linguagem, entender qual o viés algorítmico. Até para a gente poder pensar, talvez, no futuro em letramento algorítmico, né? Nas escolas, que talvez seja o futuro. Mas não dá para a gente simplesmente aceitar o prompt e o resultado sem entender de onde que isso vem. Só que isso, vocês sabem, vocês imaginam a gente falando isso para a Big Tech, né? Isso é uma caixa de Pandora e claramente que a Big Tech não quer abrir. Se a gente falar de coisas mais complexas, por exemplo, como é que no X, o antigo Twitter, tem vídeos de pedofilia até hoje e não se resolveu, porque aí vai entrar aquela discussão de liberdade, de expressão, e aí entra toda aquela galera que a gente já sabe, que vai fazer uma discussão que não contribui nada para a sociedade, mas a nossa discussão com as Big Techs é que acesso é esse que o professor vai ter para essa produção linguística que está sendo dada, para você estar entendendo que o resultado é discurso, não é simplesmente que bonitinho a redação. Né? Então, que aí eu acho que a gente precisa entender quais são os padrões sociais, históricos, que são incorporados nessas informações e como eles são treinados. Porque se a gente está falando também dos treinamentos, de como que a IA vai entendendo os espaços que eu transito, coletando dados, como a gente sabe que isso é feito com o Instagram, em casa do seu Gmail tem uma função lá de sandália. Quer dizer, as Big Techs vão ter que, em algum momento, né, a partir do momento que a gente está entrando nesse campo de uma inteligência artificial, entendendo claramente que é artificial, mas que isso afeta o nosso modo de viver, a gente vai ter que pensar, então, desde questões de lei. Os nossos alunos a lidarem com essas questões, pensando no texto, por exemplo, quem é a pessoa que está por detrás daquilo,
o que foi escrito, em que contexto, o como das coisas. Então, acho que Bell Hooks é essencial, mesmo que ela tenha trazido esse texto já há algum tempo, e aí eu trabalho com um texto traduzido, que foi recentemente, é interessante que acaba que esse pensamento crítico está cada vez mais urgente, no sentido de a gente tentar estimulá-lo nos alunos. E aí, dando sequência, me fala, também trago a questão da LIF, né, das línguas para fins específicos, que Marcelo, eu agradeço inclusive a oportunidade que eu tive de escrever um capítulo para o livro que Marcelo organizou em 2022, porque é muito interessante fazer esse olhar para a minha própria trajetória e eu talvez não tivesse noção na época que eu fazia esse tipo de trabalho com o LIF. E aí eu achei interessante porque justamente o que Marcela traz, junto com outros autores, dessa perspectiva, dessa abordagem, é justamente esses desafios que a gente tem na sala de aula, no sentido de você pensar naquele público-alvo, na situação-alvo, e tentar, de certa forma, abarcar diversas discussões no sentido de auxiliar os alunos nesse processo. E aí, dentro dessas perspectivas de desafios, a gente tem uma especificidade de uma área específica. Eu, no meu caso, é o turismo, então eu sou turismóloga. Então, o fato de ser professora de inglês dentro do curso de turismo já me causa aí, de certa forma, um desafio, porque eu vou ter que entender, mesmo que minimamente, de uma área que eu não conheço. A questão da limitação de tempo, porque a gente precisa pesquisar o tempo todo, a gente precisa se atualizar, a gente não pode parar, né, nesse sentido. E também fazendo, de certa forma, na medida do possível, uma análise de necessidades em relação a diversas situações-alvos que podem estar envolvidas na formação desse nosso estudante e futuramente desse profissional na área do turismo. Dito isso, falando um pouquinho da contextualização de onde eu trabalho, né, só repetindo, eu trabalho no curso de bacharelado em turismo, é um curso à noite, a gente tem 2 etapas por ano, e aí, infelizmente, depois da pandemia, não sei se acontece com vocês em outras instituições, a gente tem um desafio muito grande de ter alunos, de formar turmas, porque a gente, por conta dessas 2 etapas, dentro de uma cidade, tem desafios enormes em relação ao fato de ser uma cidade cara, de ser uma cidade que tem problemas enormes com a questão do tempo, do clima. Então, para a gente ter alunos que sejam não só da cidade, como também de cidades vizinhas, é um desafio muito grande. Então, depois da pandemia, a gente teve, infelizmente, todas essas questões em relação à formação de turma. Então, dentro do nosso currículo do turismo, a gente trabalha com língua estrangeira, não só em relação ao inglês, como também em relação ao espanhol. Então, os alunos podem ter a possibilidade de fazer ambas as línguas, caso seja necessário. Caso eles optem por fazer apenas uma língua, ela tem que ser feita de forma obrigatória, do início ao fim. A língua entra com uma perspectiva de disciplina optativa. Então, dentro do currículo, a gente começa a atuar com uma língua estrangeira no 3º período, e segue com a língua estrangeira, com 2 créditos em cada período, até a língua 4. E aí, dentro dessa perspectiva, falando um pouquinho sobre as ementas, eu tive a oportunidade de construir as ementas do curso, que já é uma vantagem, né? E aí foi interessante porque eu construí ao lado do professor de espanhol, então a gente fez, de certa forma, um diálogo entre as disciplinas, até para a gente ter a possibilidade de fazer trabalho juntos, os alunos reconhecerem atividades entre as diferentes disciplinas. E aí a gente fez isso já tem bastante tempo, foi em 2008, que é quando nós entramos no Cefet, e aí a gente então fez esse trabalho de construir esses eventos, e a gente tem feito esse trabalho no sentido de trazer para a nossa realidade contemporânea. Mesmo que as eventos tenham sido construídas há muito tempo, eu acredito que você, como professor, tem esse papel de atualizar, né, o seu trabalho, o seu programa, a sua forma de conduzir a sua sala de aula. E aí eu vou falar de trabalhos que eu tenho realizado mais recentemente, como por exemplo no Inglês 1, que a gente trabalha com uma introdução à questão da língua inglesa como um mecanismo de poder, uma língua dominante, por que será que isso acontece? Isso acontece por acaso? Então a gente faz uma discussão sobre o inglês como língua de poder, a questão dos resquícios que a gente encontra em relação aos diversos processos de colonização e como que isso influencia na forma como a língua é conduzida em diversos aspectos. A gente traz também algumas considerações de diversos autores de literatura, da arte, de pessoas que são ativistas sociais. Então, a gente traz diferentes perspectivas para isso. Trago também uma discussão sobre questões de construção de identidade, de estereótipos culturais. E até recentemente a gente trabalhou com um texto que lá a gente tem 10 estereótipos de diferentes países, que são considerados falsos ou verdadeiros. E aí, dentro desse texto, que a gente estava trabalhando no vocabulário de países e nacionalidades, vem o item lá, de estereótipo, que a África é insegura, ou seja, não tem segurança.
Aí eu levei os alunos a pensar, não tem nada que chama a atenção de vocês em relação a esse ponto do texto? E eles demoraram a entender, e depois a gente discutiu em relação ao fato de que, se o texto fala de nações, de países, como que em um item a gente tem um continente? Então a gente trouxe essas questões para ser discutir, depois então tive uma discussão mais específica, trazendo um país da África, trouxe um mapa da África, por explicar e tudo mais, e que a gente tem de certa forma ali, uma resistência a estereótipos negativos em relação ao turismo. Então trouxe um texto que fala sobre a Costa do Marfim e que o movimento tem sido feito em relação a trazer novas visões sobre o turismo nesse país. Passando agora para o inglês 2, a gente trabalha mais especificamente com textos descritivos, então, fazendo essa ponte com o turismo também. Então, eu fiz recentemente uma discussão sobre diferentes guias de turismo em inglês, online, como, por exemplo, Lonely Planet, Colors e tudo mais. E a gente fez um trabalho com a turma em que eles tinham que observar como que o Brasil é representado, não só no texto verbal, como também nas imagens, e como que isso, de certa forma, carrega determinadas representações e estereótipos. Então, foi bem interessante a discussão, então vocês podem até ter um pouco dessa dimensão só pelas imagens que a gente tem em relação a esses 3 guias. Então, basicamente, a gente tem ali uma repetição das ideias de Brasil como país, em que só existe o Rio de Janeiro é o centro, é o país do futebol, o país só da natureza. Então, existem determinados estereótipos que ainda hoje acabam sendo reproduzidos, e os alunos então fizeram esse trabalho de reconhecimento desse material. Aí a gente divide realmente essa série em 2 partes. Então, é importante esse tópico, e também a exceção de pessoas. Então, o trabalho com literatura, também personagem, literatura, sou da área de linguagem, de tradução, então a gente aproveita a nossa sala de aula de inglês para trazer diferentes perspectivas. E aí, trabalhando com a questão de descrição de pessoas, trouxe que discutiu a capa de um livro da Bell Hooks, que escreveu, acho que em 1988, se não me engano, de 80 ou 90, e a gente discutiu, porque a gente estava falando sobre o vocabulário de descrição de pessoas, e eu peguei o título ali do livro, Happy to be Happy, e aí eu trouxe também do lado a capa, com a tradução em português que ficou Meu Crespo é de Rainha. E aí a gente discutiu sobre a questão da brincadeira de palavras, happy, nappy, as diversas acepções da palavra nappy em inglês, que dependendo do contexto pode ser bem complexo. Falamos também de questões de tradução de filme, como que é difícil, de repente, dentro desse processo, você traduzir determinados títulos, né? E como que a gente tem um mercado que visa trazer um título ali que vai trazer um público-alvo, né? Que vai atrair esse público-alvo de alguma forma. A gente trabalhou também com essa ideia do Nappy Ever After, e foi traduzido como Felicidade como Fim, enfim. A gente fez esse trabalho e também trazemos textos mais específicos da área de turismo. Então, ontem mesmo eu discuti com a turma de 2 alunos, né? Uma turma pequena, mas muito interessante, que cada turma é uma turma, né? Uma turma muito boa, porque os alunos são participativos, eles discutem, trazem pontos para a gente comentar, então é bem legal, porque fala a respeito do turismo como também, dependendo do caso, uma mola propulsora para a reprodução de estereótipos, de coisas negativas, de discriminações. Falamos também de um poema que diz respeito da Grace Nichols, autora antiga, da Guiana, só que ela migrou muito cedo para a Grã-Bretanha. Ela falou do desafio que é o corpo negro gordo e migrar para esse lugar e tentar conseguir uma roupa que encaixe nesse corpo no inverno de Londres. É interessante que ela faz essa perspectiva não só em termos da temática que se encontra no poema, como também na própria linguagem que ela faz, no sentido de contrastar com o inglês padrão. Então, ela vai usar termos, por exemplo, desde o artigo the, né, PHE, ela vai usar DE no texto, e assim por diante. Então, vai quebrando essa perspectiva do inglês dominante do inglês padrão. Passando agora para o inglês 3, na verdade não, no inglês 2, pensando nas avaliações, eu costumo muito assim, não fechar as perspectivas de avaliação logo no início do semestre, porque eu acho que é interessante sentir a turma, conhecer a turma primeiro, para saber o que é interessante no sentido de pensar em termos de avaliação. Aí para essa turma, como é uma turma bastante participativa, muito engajada, essa turma de 2 alunos, no inglês 2, propus para eles que, depois da nossa discussão sobre descrição de lugares, eles fizessem uma reflexão crítica sobre Petrópolis, em relação a diferentes imagens que são veiculadas para a cidade como destino turístico, e trouxessem sua própria perspectiva, trazendo, obviamente, tudo que a gente estudou, de estrutura, de vocabulário. Eu achei muito interessante porque um aluno pegou imagens que ele tinha feito com outro curso do Senac, que ele trabalhou com drone, ele pegou várias imagens da cidade. A outra trouxe a perspectiva
dela, não só em relação ao turista, mas ela também como moradora, os diferentes desafios que ela enfrenta como moradora. Então, achei bastante interessante que a gente teve produções aí bastante críticas em relação ao turismo em Petrópolis. Passando para o próximo, então, em 3.3 a gente já foca em textos narrativos, então a gente traz ali diferentes histórias, e aí eu trago, por exemplo, ali a Malala, que ela vai falar a respeito da história dela, então a gente faz essas discussões. Trazemos também a Chimamanda, que é um período da história única, e a gente faz ali um link, um diálogo muito próximo em relação ao turismo, e eu peguei um texto que fala justamente do período da história única dentro do contexto da favela do Rio de Janeiro, em que uma pessoa foi visitar a favela do Rio, só que tinha uma imagem muito preconcebida, negativa, a respeito das favelas do Rio de Janeiro. E quando ela chegou lá como turista estrangeira, ela acabou desconstruindo essas imagens preconcebidas e aí reforça aquela ideia de que a Chimamanda fala que o período da história única não é porque as histórias não são verdadeiras, o período disso é que elas são incompletas. E aí, partindo agora para o inglês 4, para a gente ir finalizando, antes disso, na verdade, uma outra proposta de trabalho agora para essa turma, o que eu trouxe para eles? Né? A gente fez vários trabalhos com diferentes materiais, trabalhando com textos narrativos, vídeos, textos escritos e tudo mais. Então, eles tiveram que fazer um trabalho em que eles fizessem uma propaganda de Petrópolis como destino turístico, mas contando outras histórias, no sentido de reforçar o período da história única. Então, eles trouxeram histórias que fossem diferentes daquela história única de Petrópolis, como cidade imperial, com apenas específicos pontos turísticos e tudo mais. Então, foi muito interessante ver o resultado desse trabalho, quando os alunos trouxeram essas atividades sendo feitas. Por exemplo, um aluno falou trouxe o título Petrópolis Beyond the Crown, ou seja, Petrópolis para além da coroa. A outra dupla falou a respeito de sextas-feiras em que existem alguns cineclubes em Petrópolis. Então, eles trouxeram diferentes ideias sobre a cidade que geralmente não são tão veiculadas. E aí, no inglês 4, a gente meio que finaliza esse ciclo de disciplinas trabalhando textos diversos, de tipos diversos, de gêneros diversos também. Então, a gente geralmente faz uma discussão mais abrangente, traz também vocabulário mais técnico de hotelaria, de turismo, de eventos, e finaliza todo esse processo no sentido de trazer também atividades que sejam engajadas e que façam sentido para esses alunos que estão finalizando esse ciclo já no sexto período em relação à língua estrangeira. E aí, o que é legal, assim, existe a possibilidade de a gente criar também disciplinas optativas no curso. E aí, a partir de discussões que eu tinha feito com os alunos, especialmente no inglês 4, recentemente, surgiu a ideia de criar uma disciplina mais específica para o turismo, depois que eles finalizassem o sexto período, de inglês para fins profissionais. Então, a gente pensou junto e tudo mais, então acabei criando essa disciplina, foi bem bacana, a turma ficou bem envolvida. E aí, no final, como projeto, fiz como se fosse uma disciplina baseada em projeto. Então, a gente foi fazendo um projeto a cada passo ali, e no final, como culminância, os alunos tinham que fazer um vídeo e apresentar para a turma, simulando uma possível atividade de trabalho que eles gostariam de fazer no futuro, depois de formados. Então, foi muito legal, assim, uma das meninas fez um vídeo simulando ela no trabalho como aeromoça, falando inglês. Então, foi bem bacana esse tipo de atividade, né, que mostra justamente essa ideia de o aluno ser protagonista do seu próprio conhecimento, né, e a turma ser engajada nesse processo. Esse dia, por exemplo, a gente trouxe uma aluna, que é a nossa ex-aluna, que fez mestrado na Coreia do Sul, então teve essa troca dessa aluna com os colegas, então foi bem bacana. Depois disso também, nesse mesmo período, aí, gente, eu estou falando aqui de uma perspectiva muito individual e pensando em turmas bastante específicas. Então, não necessariamente o trabalho consegue ter sucesso em todas as turmas. É desafiador, obviamente, porque você criar essa motivação, esse engajamento dos alunos, nem sempre isso vai acontecer, né? E aí, como especificamente, a gente conseguiu fazer um evento dentro da CETEX, que é a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão do CETEX. Então, a gente fez esse evento no ano passado, em que os alunos fizeram meio que uma amostra de trabalho em relação ao que eles já tinham feito no semestre anterior. Então, o que ficou ali só dentro da sala de aula acabou, então, sendo apresentado não só para a comunidade interna de forma geral, mas também ao público externo que foi convidado para esse evento. Então, foi bem interessante. Finalizando, então, a gente tem, obviamente, desafios, né, como eu acabei falando, sobre essa questão de criar esse engajamento, esse protagonismo dos alunos, não é algo fácil, é muito mais confortável o aluno, né, o estudante, dependendo do caso, ficar numa posição passiva e o professor ali apenas fazer o seu lado de dar uma aula apenas expositiva.
Então, existe, claro, um desafio nesse processo. Cada turma é de uma forma, então não necessariamente aquilo que a gente propõe de avaliação, que dá certo numa turma, que a turma se engana, isso vai acontecer da mesma forma. Pensar também em mecanismo de avaliação dentro de uma sociedade contemporânea hoje em dia, que as pessoas geralmente têm aí às suas mãos uma tecnologia avançada em que você de repente nem precisa pensar tanto, também é desafiador, né? E aí a gente fica pensando o que a gente pode fazer como professor no sentido de inovar nas avaliações, de fazer com que as avaliações realmente tenham um impacto positivo nessa formação do aluno, especialmente no ensino superior. E como que, né, dialogando com o Adolfo, como que nós professores também temos o desafio de começar a dominar cada vez mais engenharia de prompt, porque para nós, por exemplo, da área de linguagens, eu, por exemplo, estou começando a adentrar esse mundo agora, não tem como a gente ficar de fora desse processo, então cada vez mais a gente tem que ter nosso tempo para pesquisar, para poder se informar a respeito disso, procurar nosso letramento digital de alguma forma, e sempre buscar, né, finalizando, esse olhar crítico, reflexivo constante, no sentido de a gente olhar para trás em relação ao nosso trabalho, pensando no que a gente está fazendo agora, para tentar melhorar a nossa prática cada vez mais no nosso futuro. Então, isso. Trouxe aqui as referências que foram utilizadas na apresentação. Mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade de falar com vocês, a presença de todo mundo. E é isso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, professor Luciano. Seguindo então com a nossa mesa, agora nós ouviremos a professora Érica Vels, e aí, uma breve apresentação. Ela é professora associada de Língua e Literatura Alemã do Departamento de Letras Anglo-Germânicas da Faculdade de Letras da UFRJ desde 2011. Desde 2017, integra o corpo docente do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, também na UFRJ. A professora possui bacharelado em licenciatura em Letras, Português e Alemão pela UFRJ e bacharelado em Comunicação Social e Jornalismo pela UERJ, além de mestrado e doutorado em Letras Vernáculas, ambos pela UFRJ. Coordena, desde 2018, o grupo de pesquisa Sexualidade, Gênero e Feminismos. Érica, muito obrigada pela sua presença e pela sua participação no terceiro contato. Muito obrigada, Marcela, e agradeço também a presença de todo mundo aqui nessa quinta-feira, quarta-feira. Eu estou com a cabeça na quinta chuvosa, né? Que vocês estão aqui. Queria agradecer o convite, a lembrança, né, a gentileza. E não é a primeira vez que eu estou aqui no conclave, eu participei do primeiro, então é uma honra estar aqui. E como disse o Adolfo, nessa casa que é uma casa irmã da UFRJ, que inclusive eu estudei aqui também, mas tem muito tempo, né? E a Annelise me fez o convite, né? E falou assim, você tem que fazer uma apresentação bem ampla, né? E obviamente eu não gosto muito de falar de coisas muito específicas, porque eu não acredito que o universo da língua alemã, o ensino de alemão, só interessa aos germanistas, como algumas pessoas insistem, né? O alemão é uma língua estrangeira moderna, atravessada por inúmeras tensões globais, né? Que enfrentam vários desafios, mas às vezes eu tenho a impressão que as pessoas não querem nem se abrir à discussão. Então eu vou trazer até algumas provocações, que talvez soem como provocações para algumas pessoas, para outros não, mas espero que uma conversa fique muito agradável, muito produtiva, né? Então eu denominei essa apresentação como ensino de alemão como língua estrangeira, ALE, na contemporaneidade, novas configurações e novos desafios. Quando eu escrevi esse subtítulo, eu não conseguia parar de pensar na palavra constelações. Estava assim na minha mente. Eu falei, não vai falar constelações, eu quero falar configurações, mas eu acho que constelações também servem, que são as questões que estão ali aparecendo na sala de aula, tá? Vamos passar. Então, a exemplo do que fez a professora Luciana, muito bem, etnografia, eu também parto daqui do lugar de fala, né? De qual lugar eu falo. Eu estou falando como docente e o olhar docente sobre algumas questões discentes, algumas questões do curso como um todo, o olhar de uma
professora que atuou boa parte da vida no contexto universitário, então está muito familiarizada com o ensino de adultos, né, e o ensino universitário. Tá? Então, esse é o meu lugar aqui. Se a gente estivesse trazendo perspectiva discente, parece uma coisa óbvia, mas a apresentação iria tomar outros rumos bem diferentes, talvez, do que eu vou apontar. Por favor. Trago como uma espécie de epígrafe, né, um texto bastante conhecido, de 2003, do Rajagopal. É um capítulo do livro dele que ele fala de língua estrangeira e autoestima. Eu li esse artigo há muito tempo e ele me acompanha até hoje, porque eu acho que é fundamental a gente perguntar por que os alunos querem aprender, no mundo de hoje, uma língua estrangeira. E aí ele traça algumas hipóteses, né, de que a língua estrangeira sempre significou o acesso a um mundo melhor. Né? Então, a gente toma a língua estrangeira como uma ferramenta de prestígio, de status. Tanto que é verdade que a língua estrangeira parece que tem uma respeitabilidade, isso eu estou parafraseando, Rajagopal, eu concordo com ele, que excede a nossa própria língua materna. Né? Então, isso nos coloca, nós, professores de línguas adicionais, que eu prefiro usar o termo adicional, num contexto muito peculiar. Né? Nós somos representantes dessa cultura, que é uma cultura que não é a cultura nacional, eu como professora de alemão, vocês professores de diversos idiomas, né? A gente está meio que representando essa cultura, mas a gente está numa espécie de reino intermediário, porque nós não estamos falando de um país diretamente de língua alemã, seja ele qual for, e nem estamos necessariamente com todos os pés e mãos mais no Brasil. Né? Não estamos ali dando aula de português. Vocês desculpem que a citação talvez esteja um pouco grande, mas eu acho que todo mundo consegue ler, né? E eu não gosto quando eu reproduzo citação, porque eu gosto muito, a propósito, eu não gosto de ler, eu acho muito chato, porque as pessoas automaticamente já conseguem ler, né? Então eu só aproveitei o finalzinho aqui da citação, em que a gente tem essa ideia de que a língua estrangeira sempre representou prestígio, né? Então, a gente tem um aluno ali que está, no mínimo, cheio de expectativas, né? Ele vem para a sala de aula com uma idealização absurda, né? Do que ele vai aprender ali. Às vezes é muito difícil lidar com essa idealização, tá? Aí faço uma segunda pergunta provocadora, por favor. Para quem e como ensinamos? Então, eu vou insistir. Para quem ensinamos? Né? Porque eu tenho a impressão que muita gente ensina para si mesmo. E não é possível. Né? A gente tem que ensinar para o outro. Né? O professor é muito mais um canal, né, atravessado ali por uma metodologia, uma didática, é um meio do que ele é um fim. Né? Então, desculpem, assim, na quarta chuvosa à tarde, ficar aqui filosofando, mas eu acredito que é essencial que a gente sempre se pergunte para quem ensinamos e como ensinamos, né? Aí eu estruturei a minha fala, não está grande, mas eu estruturei com mais ou menos uns 7 pontos, em que eu fui, ao longo da semana passada, desde que eu recebi o convite, eu fui refletindo sobre essa questão, que me é bem cara. E aí, o primeiro ponto que eu trago para vocês é ainda o estranhamento. Tá? Eu chamei de estranhamento. Principalmente quem trabalha com o alemão sabe muito bem do que eu estou falando. Né? Então, o aluno aprende lá uma questão muito básica, como números em sala de aula, e, nossa, aquilo é um verdadeiro choque, né? De imediato, um sistema novo, palavras enormes. Então, há um estranhamento ali muito grande na sala de aula de alemão, né? E eu acho até que um certo estranhamento seja absolutamente saudável e necessário. Afinal de contas, a gente não está falando ou diretamente da Alemanha, por exemplo, ou de outro país de língua alemã, ou diretamente do Brasil. Como eu disse anteriormente, a gente está numa zona fronteiriça, num reino híbrido, né? Então,
motivador e necessário. O que eu não defendo, por favor, ainda não tinha passado o slide, ainda o estranhamento, o que eu não defendo é tornar essa língua estrangeira uma língua estranha. Tá? Então, eu vou brincar aí com a palavra até do alemão, né, o adjetivo fremd, para não tornar essa língua estrangeira de nenhuma maneira uma língua estranha. Estranha no sentido do exotismo, né? Eu acho que isso é uma postura assim, que não condiz com as práticas docentes atuais do mundo contemporâneo, né? E aí a gente entra na questão da nomenclatura língua estrangeira, que remete sim ao estranho, e preferimos a língua adicional, trazendo aí a citação de Ferreira, 2023. Né? Então, o alemão como uma língua adicional talvez soe melhor, pelos motivos que eu tentei enumerar rapidamente, do que uma língua estrangeira. Tá? Diferentemente do país, né, que tem uma liberdade, assim, que ao invés de produção de materiais didáticos, acabamos de ver aqui, né, a fala da professora Luciana, o alemão ainda é uma língua cujo ensino depende muito de livros didáticos. E eu estou muito longe de criticar os livros. Eu aprendi com eles, tem livros maravilhosos no mercado, eles são necessários, eles nos dão uma progressão do curso muito bem feita, que muitas vezes nós não somos capazes de fazer. Mas o que eu acho que não tem mais lugar é o que eu chamo de livros cartões postais. Né? Então, aquela lição com determinado tema e lá uma bela foto, né, de propaganda. Para quem é de inglês, talvez isso seja muito distante, mas para quem é de alemão, não é. Tá? Infelizmente, não estamos distantes dessa perspectiva. Eu costumo dizer que é uma perspectiva monocultural. Tá? Porque a gente aprende, né, que é uma perspectiva intercultural, que é uma interculturalidade crítica, que é um ensino baseado no viés intercultural. E eu pergunto a vocês, se a obra é produzida no exterior, se ela está toda na língua alta, se ela está trazendo todas essas imagens, eu pergunto a vocês, cadê a perspectiva intercultural? A perspectiva é monocultural. O que está sendo passado aí é unicamente uma cultura hegemônica e que está muito longe de corresponder à realidade, né, de um país como a Alemanha, hoje, no século XXI, europeu, uma série de questões aí muito urgentes também. Né? Aí eu vou salientar algumas contribuições, vou fazer isso o tempo todo aqui na minha fala, como, por exemplo, a pesquisa de Arantes, 2018, né, com foco na análise crítica do discurso a partir de livros didáticos alemães e sua recepção por aprendizes brasileiros, né, uma pesquisa de extrema importância. E vou lembrar também o nosso cenário brasileiro, que é plurilingüe, que também a gente, parece que está chovendo no molhado, desculpa a expressão, né, mas a gente parece que acordou muito recentemente para o fato de que o cenário brasileiro é marcado por uma profunda heterogeneidade sociolinguística. Então, línguas indígenas, línguas de sinais, as variedades do português, as línguas de imigração, práticas discursivas situadas, né? E aí tornando o cenário muito desafiador, porque a língua está sempre misturada à cultura e à sociedade, né? Então, essa língua está vendo assim purinha, nunca está vindo, ela nunca vai vir, ela está sempre vindo atrelada a questões sociais, né? Questões culturais. O segundo ponto que eu vou trazer para vocês é a importância da gente pensar em perspectivas e contextos sócio-históricos. Né? Então, é uma citação de Bohunovsky, de 2005, né? Ensinar e aprender línguas envolve diferentes perspectivas entrelaçadas a seus contextos sócio-históricos. E aí a gente traz a questão das ideologias linguísticas imbuídas aí, nesse ensino e aprendizagem, né? Como está na citação que eu trouxe. Outra citação
Educação de Prado Costa, 2025, lembrando que a língua é simultaneamente um sistema, uma atividade e uma ação situada, com padrões relativamente estáveis, mas que se manifestam em usos sempre imutáveis, negociados e historicamente construídos, Então, reforçando a importância, do contexto, dessa perspectiva sócio-histórica. Vamos tomar cuidado que ideologia está sempre muito perto de idealização, Então, como eu disse lá no início, eu percebo isso no alunado já há muito tempo, a chegada desse alunado é muito imbuído de idealização. Eu colocaria a palavra idealização no lugar de ideologia. Então, alemão é isso, alemão é aquilo, alemão não é isso. Então, é muito desafiador o professor de alemão, no local de onde eu falo, como eu disse no início, trabalhar também todo esse processo de idealização que pode desaguar numa decepção enorme. Então, por que a gente tem que tomar cuidado com a idealização? Porque ela está muito perto de uma decepção. Porque, como eu disse, é uma língua adicional, é uma língua como outra que tem que ser trabalhada, aprendida, mexida, todas as formas. E eu observo também do lado do corpo docente também uma tendência a idealizações, que isso tem um nome, as chamadas crenças dos professores, é uma área grande de estudo, tempo, o pessoal fazendo muita pesquisa nessa área, e eu observo também docentes muito resistentes a crenças, a idealizações sobre o ensinar. E aí esse ensinar vem muito engessado, Então, um exemplo, a própria crença absoluta no livro didático. Então, o livro didático resolve tudo, não resolve absolutamente nada, resolve tudo sozinho, É um conjunto de fatores, mas eu escuto isso constantemente, Vamos lembrar algo que o professor Adolfo colocou muito bem, no contexto brasileiro de profunda desigualdade econômica. Como eu estou falando do contexto acadêmico universitário de uma grande universidade pública brasileira, a gente está recebendo alunos, com muitas dificuldades econômicas a cada ano. Então, é muito desafiador que eles permaneçam 4 anos estudando aí, com dificuldade para conciliar trabalho, conciliar estudo. Então, quem não conhece a realidade da Universidade Pública Brasileira pode achar que é super fácil, mas não é nada disso que a gente está observando. Esse cenário universitário de uns tempos para cá, ele se tornou muito mais inclusivo, a questão das cotas, todo mundo está cansado de saber, a presença de estudantes, hoje inclusive com neurodivergências, a gente tem muitos, na UFRJ no momento, a gente tem um ingresso bem representativo de estudantes, por exemplo, no espectro do autismo, que é um grande desafio, nós professores conciliarmos na mesma sala de aula toda essa heterogeneidade, mais um aluno neurodivergente, E eu queria também trazer um texto bastante citado de Uphoff, 2018, que fala do acesso a uma língua adicional como o alemão. Então, a autora faz nesse artigo, que é bastante conhecido, citado, um percurso mostrando lá como o alemão chega aqui no Brasil, como ele se vincula a uma instituição como o Goethe Institut. Então, é muito importante esse pensamento, que é um pensamento da gênese, de resgatar a história, a gênese, e é bastante importante. O terceiro ponto, por favor, eu vou pôr aqui educação linguística e treinamento linguístico, Então, eu trago uma citação bem extensa de Banho e Mangel, 2005, não vou ler, até por causa do tempo, mas é uma bela citação. A gente tem aí uma excelente definição do que seria educação linguística, que é um conjunto de fatores socioculturais, que perpassa toda a existência do indivíduo, tem a ver com o imaginário linguístico, com a ideologia linguística, Então, eu acho que é muito tranquilo para nós pesquisadores
pesquisadores e professores, por isso que é importante enfatizar que o meu lado é o olhar docente, que a gente está a serviço de uma educação linguística. Mas a minha pergunta é se a gente realmente faz isso, ou se a gente não está do lado de um treinamento linguístico. Repito, a idade do inglês pode soar muito diferente. Soa porque é outra história, outro percurso, mil questões diferentes, né? Mas em relação ao alemão, eu me pergunto se a gente está ainda distante dessa almejada educação linguística, que a gente está muito mais próximo de algo como um treinamento, né? Então, uma visão mais verificada da língua, uma visão mais instrumentalizada da língua, mais até estrutural também pelas características, né? Também é um idioma que requer até um certo domínio, requer um trabalho intenso, né? Por favor. O ponto 4 também não é nada absolutamente novo, bastante citado e conhecido, que é a gente viver hoje num mundo de fluxos e trocas intensas, né? E eu trago aí uma citação, de 2017, que defende que a gente não deveria falar mais em línguas estrangeiras, né? Não somos mais professores de línguas estrangeiras, mas sim professores de linguagem. Porque esse mundo ele tem fronteiras tão tênues, né? Ele permite trânsitos tão rápidos, trocas tão rápidas, que a gente teria dificuldade até em situar, em separar lá as especificidades de um professor de língua espanhola, de português, etc. Eu concordo, e acho que todo mundo aqui concorda, né? Nós, inclusive, docentes, pesquisadores ou discentes, estamos mergulhados nesse mundo de fluxo e trocas intensas, mas eu queria salientar o que eu coloquei do lado direito, né? É que o cenário de trocas culturais e linguísticas intensas parece esconder a verticalidade dessas trocas e os jogos de poder, que são o pano de fundo dessa arena. Tá? Então, não é porque as trocas são intensas, rápidas, avassaladoras, que esse cenário de trocas não continua escondendo uma questão de hegemonia de poder, melhor dizendo, de disputa de poder. Né? Então, não é um cenário de forma alguma horizontal. Tá? Por isso que eu fiz questão de usar a palavra verticalidade. Né? Então, a gente, retomando o Rajagopalan lá no início, a gente ainda observa a tal da língua de prestígio, né? Uma língua que talvez tenha mais prestígio que outra. Então, as línguas ainda vão ter o status, determinado status aí, uma espécie de mercado linguístico global de línguas. Já estou me encaminhando para o final, mais ou menos. Vamos para o ponto 5, por favor. Algo que me é muito caro também, que é um grande desafio, tá? Que é a diversidade dos aprendizes, né? Então, não sei se isso é só o contemporâneo, né? Até gostaria de ouvir outras opiniões, mas me parece que o contemporâneo radicalizou o perfil heterogêneo dos aprendizes, né? Então, os aprendizes chegam na sala de aula com perfis muito diferentes e a realidade do alemão, aí desculpem, vou insistir, é muito peculiar, porque muita gente já fez, por exemplo, inglês, vai estudar o alemão depois. Muita gente é formado em espanhol, quer fazer o alemão. Eu tenho na minha turma atual, eu estou ensinando hoje o primeiro período, eu tenho uma menina, 2 formadas em biologia, eu tenho uma formada em biomedicina, tenho uma formada em arquitetura, tenho mulheres com uma certa idade, quase da minha idade, eu já tive alunas mais velhas que eu na sala, né? E tenho também estudantes muito jovens, com 18 anos, muito jovenzinhos. Então, é um grupo assim, de aprendizes muito interessante, etnográfico, para fazer, para ver o perfil desse alunado, que é extremamente heterogêneo, extremamente rico, mas é extremamente desafiador, né? Que a gente tem que falar para todos eles e acolhê-los. Então, junto desse ponto 5, eu
queria ressaltar as novas formas de aprender e se relacionar com o conhecimento. Como as pessoas são mais diversas, são muito diversas, mais do que nunca, as formas de aprender. Aliás, elas sempre foram, né, cá entre nós. Mas me parece que de uns tempos para cá a coisa ficou mais variada ainda, né? Então, o professor, ele também precisa estar ali muito atento a essas novas formas de aprender e de se relacionar. A forma como esses aprendizes estão se relacionando é muito diferente da forma que eu me relacionei. Eu já tenho alguma idade, mas tem professor que adora falar assim, mas que eu não aprendi. Claro, você não aprendeu assim, aprendeu mesmo, né? Como eu já tinha dito antes, esse mundo de intensos fluxos, né, e trocas, a gente tem também novos valores associados ao capital simbólico linguístico. Então, quais são as línguas de prestígio hoje, para retomar a expressão do Rajagopalan? Né? Qual a posição do alemão nessa ótica aí global, nessa arena global de disputa de hegemonia linguística? Na Europa é uma discussão interessantíssima a gente pensar. Qual, como também muito bem colocou a professora Luciana, né? Nesse mundo local/global. Vou trazer também o mundo pós-pandêmico, que parece que ainda não foi embora de todo, né? Foi um trauma absurdo daqueles na vida de todo mundo, por razões óbvias. Então, me parece que as pessoas ainda estão carregando muito desse cenário pós-pandêmico e a gente vive, sim, hoje um cenário de crise, né? Então, parece que a crise se tornou assim, uma vizinha muito próxima nossa, né? A ótica global, hoje, infelizmente, é uma ótica marcada por crises que são deflagradas com muita rapidez, muita velocidade, e tem um alcance enorme na vida da gente. Continuo me debatendo entre ensinar o ideal ou ensinar o possível. Tá com S só, desculpa, eu revisei milhões de vezes. Eu diria que a gente ensina o possível, mas os professores adoram ensinar o ideal. Né? A gente entra na sala de aula querendo ensinar o ideal, e aí a gente acaba ensinando o possível. E a pergunta que eu coloco aqui é se a gente invertesse e passasse a tentar ensinar o melhor possível, ou usar o advérbio, melhor, não seria mais proveitoso, né? Às vezes me parece que a área da pedagogia ela é muito marcada por idealismos, né? Vou repetir isso. Vamos também ressaltar o impacto das mídias digitais e dos padrões de comunicação, o consumo de textos e imagens, e colocado pelo professor Adolfo, o impacto da inteligência artificial, né? Na produção de conhecimento e nos processos tradutórios. Estamos engatinhando, fico apavorada quando eu tenho que pensar que eu tenho que saber alguma coisa, passar por um letramento assim, urgente, sou completamente ignorante em várias coisas, então é um cenário bastante assustador, mas os nossos aprendizes estão sim sacando celulares e utilizando a ferramenta de inteligência artificial, não usam nem mais o dicionário online, que até algum tempo atrás servia perfeitamente, agora é direto clicar e verificar pela inteligência artificial a tradução, os exemplos das palavras. Gente, isso é muita coisa para pessoas como nós. Eu estou em atuação ainda, né, na área, que tinha que levar o meu dicionário de papel e capinha amarela, Langenstein, querido, lindo, dentro da bolsa, e aí de mim, que ficava apavorada se eu esquecesse aquele dicionário, né? É muito distante. Então, brincadeiras à parte, há um impacto indiscutível, né, dessas trocas comunicacionais, do consumo, né, de muita imagem. O texto continua sendo consumido muito, mas de forma muito diferente. Tá? Então, as pessoas continuam consumindo muito texto, mas elas têm uma relação muito diferente do que há, 2, 3 décadas atrás. Vou para o penúltimo ponto, que é o ponto 6, que eu chamo de culturalidade crítica. E botei
de forma provocativa, o inter na frente, né? Então, interculturalidade crítica, o local e o global, né? Então, quando a gente pensa em interculturalidade, né, o Walsh 2009, a gente tem que pensar e questionar a colonialidade do poder, né? Então, refletir essas estruturas. Então, entra aí a questão do local resistindo ao global, né? Do local que é engolido pelo global, mas que não se deixa engolir facilmente. Mas aí eu pergunto a vocês, falar do outro é falar de si mesmo a partir de outra perspectiva, que, a meu ver, seria o ideal, né? Então, respondendo a pergunta lá do início do Rajagopalan, e que eu trouxe aqui nessa fala, será que não é isso? Que a gente aprende a falar do outro porque a gente quer falar de si mesmo e a gente aprende um monte de coisa interessante porque é uma outra perspectiva. Será que não é isso que é legal, aprender uma língua adicional? E aí eu pergunto a vocês se é isso que está sendo trabalhado nas salas de aulas, nos cursos, né? Tem uma série de outros fatores que nos distancia dessa pergunta tão singela, tão simples. E aí trago também um outro conceito do Rajagopalan, linguicismo, né, em que ele diz que há ideologias, estruturas e práticas que são mobilizadas para legitimar, efetuar e reproduzir uma divisão desigual de poder e recursos entre grupos demarcados com base linguística. Então, ele chama a atenção nessa citação para a questão do poder, que eu insisto aqui, que me é muito cara, né? Então, ensinar a língua é um ato político, a língua é permeada por ideologia e há um posicionamento ali nesse ensino, né? Esse ensino não está vendo de maneira alguma vindo de forma neutra. E aí eu chego no último ponto, no penúltimo, tenho 8 ainda, por favor, que eu chamei de novos espaços para aprendizagem de línguas, e utilizando um conceito que eu aprendi com o Stanker e Ferreira, numa palestra que eu assisti no ano passado, que eu adorei, que eu fui devidamente tietar, que se chama FIRD, né? O que seria FIRD Mission? Seria a terceira missão, tá, em inglês mesmo, da universidade, que a extensão, né? Então, a universidade tem os 3 pilares, né? Ensino, pesquisa e extensão, mas parece que a galera não sai do ensino nem da pesquisa. Então, a abertura dessa terceira missão, desse terceiro espaço, é de extrema necessidade para a sobrevivência da universidade em tempos bicudos aí que podem vir, né? Então, a universidade ela precisa sobreviver e talvez a abertura para o social seja uma estratégia muito positiva. Então, eu vou defender aqui a participação da universidade na sociedade e a sociedade na universidade, né? Porque também para que serve a universidade, se não para essa sociedade. Também vou defender o olhar da linguística aplicada indisciplinar e contemporânea com os temas relevantes socialmente, né? Então, trazendo a questão da ciência como um olhar situado também e que deve se debruçar sobre temas relevantes socialmente. E falando mais especificamente do alemão, eu vou trazer aqui algumas iniciativas que muitos aqui conhecem, com certeza, que é o ensino, por exemplo, de alemão nas escolas do Rio de Janeiro desde 2018, então abrindo aí a oportunidade dessas crianças que, se não fosse por isso, nunca estudariam alemão. Por mais que o Goethe Institut e outros tantos espaços tentem baratear o ensino, e eles vêm tentando fazer isso, né, ainda é muito caro para muita gente, né? Iniciativas como o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência Nacional, eu estou citando aqui o caso da UFRJ, que é a minha instituição, mas tem várias, então é uma parceria muito, muito bacana da universidade se abrindo aí para a escola e para a sociedade. Um projeto como o CLAP da UFRJ, e aqui não é também, na UF tem um muito antigo, muito bem sucedido,
sucedido, né, onde os estudantes conseguem fazer uma espécie de estágio experimental, o gostinho de estar diante de uma turma, de uma sala de aula, uma iniciação à docência muito interessante e uma abertura aí social significativa também, uma oportunidade de aprendizagem de uma língua como o alemão. As diversas parcerias institucionais que ocorrem, né, e o projeto de Zeitgeist, que é esse livro colaborativo com colegas de várias instituições e que desde 2019 está sendo preparado, que é uma iniciativa para que haja um livro usado no contexto acadêmico brasileiro que corresponda mais à nossa realidade, né, a realidade brasileira. Então, traga esse olhar de um aprendiz brasileiro que queira estudar alemão, né? E termino com uma reflexão do Paulo Freire, novamente, aqui aproveitando, a professora Luciana também citou, né? É um artigo de 95, em que eu perguntava o que Paulo Freire ensinaria a um professor de línguas adicionais, né? Então, a gente vai destacar a experiência do aprendiz, a prática reflexiva do educador, são essenciais. Porém, nesse contexto acadêmico, a gente não pode esquecer a memória, o afeto, a vivência da comunidade. E eu vou ressaltar isso numa única frase do Paulo Freire, que eu adoro, quando ele fala dos quintais das casas de Recife. Cito: minha biblioteca de adulto tem algo disso. Às vezes é como se fosse a sombra da mangueira da minha infância. Né? Então, ler para ele era voltar a esse espaço de acolhimento da infância, a esse terreno idílico e maravilhoso, né? Então, eu diria que o afeto, ele é transformador, ele está no Paulo Freire também, e ele não pode ser esquecido, porque em todas essas teorias aqui que eu pincelei, não tinha aparecido, né, a memória e o afeto. E termino com uma citação também do Rajagopal Palan, lembrando que o verdadeiro propósito do ensino de línguas estrangeiras é formar indivíduos capazes de interagir com pessoas de outras culturas e modos de pensar e agir. Significa transformar-se em cidadãos do mundo. Obrigada. Obrigada, professora Érica. Bem, depois de 3 falas tão ricas, tão cheias de conteúdo, de questões para discutirmos, nós teremos apenas 5 minutinhos aqui para discussão. Acho que ficaríamos aqui facilmente por um bom tempo, mas infelizmente, como a gente ainda precisa seguir com a programação, não teremos tanto tempo assim. Mas não poderemos deixar de abrir para esse momento, pelo menos umas 2 perguntas que vocês tenham para os nossos palestrantes. Então, alguém gostaria de começar? Vocês conseguem me ouvir Precisa por conta direitinho? da transmissão, e aí sem o microfone o pessoal que está acompanhando de casa não consegue ouvir. Muito obrigada pelas falas de vocês. Eu sou professora de educação básica, então tudo que vocês falaram, né, sobre metodologias e sobre os desafios foi sensacional. Eu só queria perguntar para o professor Adolfo a respeito. Você citou justiça cognitiva quando você falou de inteligência artificial e me chamou a atenção, então se você pudesse falar um pouquinho mais sobre essa questão de justiça cognitiva e inteligência artificial, porque eu achei interessante e confesso que eu não tinha pensado dessa forma sobre a inteligência artificial e nesses termos, né, de justiça cognitiva, então eu fiquei bastante interessada. Sim. Muito obrigada. A gente está entendendo, né, que apesar do campo do artificial, né, da inteligência, a gente tem usado ainda, né, a ferramenta. A gente tem feito umas discussões no grupo, né, que uma coisa é quando eu peço para a IA fazer uma revisão, olhar uma questão técnica, mas a gente
tem extrapolado esse uso para pedir, por exemplo, para a IA se posicionar, né? Ou para a IA produzir um texto a partir de algum referencial tal, que extrapola esse campo da artificialidade. Claro que a ferramenta dá conta, entre aspas, né? A gente tem visto que tem as alucinações, que vai criar livros que não existem, né? Tem muita coisa ali que a ferramenta tenta falar para o usuário. Eu não estou aqui para fazer isso, tá? Eu estaria aqui para te ajudar com uma outra coisa, né? Mas, entendendo que as Big Techs, né, têm investimentos milionários, os países com poder controlam esse movimento, a gente vai ter que pensar, por exemplo, né, a nossa geração, a gente pegou um papel e escreveu ali a redação. A gente, né, mesmo no campo da tipologia, eu não peguei a beleza do trabalho por meio de gêneros, né? Na minha época ele escreve uma narrativa, escreve uma dissertativa, né? A gente tem um campo ali muito individual de processamento de ideias e de relação de você com o conhecimento, que a gente está delegando isso para a IA. E aí a gente tem que entender que essa IA está assediada nesses grandes países e que vão tomar. Então, se você não quer ter o trabalho do campo cognitivo, eu vou tomar conta, mas aí o que isso vai gerar para a sociedade? Então, essa questão de justiça cognitiva, a gente está dizendo assim, bom, se a IA vai para esse caminho, precisamos estar todos alinhados e contribuindo, porque é o que eu estava te falando, né? A sociedade se construiu para as bibliotecas, por exemplo, como um espaço de dados disponível para aquela sociedade. Então, vamos ter, será que a política linguística para que tenhamos a nossa biblioteca, para que a IA acesse essa biblioteca específica da nossa sociedade brasileira, por exemplo, para que ela entenda qual a nossa identidade, como que nós nos relacionamos com a sociedade contemporânea, que isso não venha de um outro lugar. Então, essa justiça cognitiva é a luta para que a gente não seja engolido por esses outros espaços. Então, a gente tem, principalmente no campo escolar, essa foi a professora da rede básica, né? A gente tem um desafio grande aí, né? Como é que a gente pede para esses alunos hoje produção textual? Não tem uma resposta. Estamos aqui criando laboratórios, participando de eventos para tentar entender como sociedade, políticas públicas, como que vamos resolver isso. Porque senão, eu acho que a gente vai para um lugar muito ruim, que é essa dependência, né, de uma sociedade outra e não a nossa. E aí eu acho que aí onde mora o perigo. Então, é nesse caminho que a gente está indo, que a justiça cognitiva. Bom, todos os trabalhos foram sensacionais, não sei se dá para me ouvir, mas tá perfeito. Então, vamos achar o ângulo, né? É difícil. Show. Boa tarde a todos, né? Eu achei os trabalhos sensacionais. Mas em especial, eu gostaria de perguntar para a Érica, para a professora Érica, inclusive minha xará, eu me coloco nesse lugar, né, eu sou aluna cotista, então eu dependo sempre, quase 100% da faculdade para poder aprender a língua, e eu gostaria de perguntar como você lida com essas diferenças, né, de alunos que às vezes são cotistas como a mim, né, que entram com mais dificuldade, ou que dependem só mais da faculdade para poder aprender a língua com efetividade. Também no caso dos negros, né, divergentes. E é isso. E eu também gostaria de saber onde podemos ler mais sobre o seu trabalho, que eu achei sensacional, e eu gostaria de ter mais acesso. Obrigada, nossa, minha xará, né? Nossa, que honra e que pergunta. Bem, eu lido, vou até brincar um pouquinho, com uma ferramenta muito simples que se chama acolhimento.
acho que o primeiro é acolher. O primeiro passo é acolher essas pessoas, porque antes de qualquer coisa há uma estigmatização social, né? Há uma barreira ali de inclusão, uma inclusão que foi feita, mas que não é efetiva, né? Porque há muita desigualdade, há muito problema, muito desafio para que esses estudantes consigam permanecer, não saírem do curso, né? Os níveis de evasão da UFRJ, por exemplo, são altíssimos. E eu estou falando aqui a partir de um outro cargo que eu ocupo, que é vice-diretora do apoio acadêmico. Então, são números alarmantes de evasão numa universidade pública gratuita, com nome renomado, etc. Então, no primeiro passo, o que eu diria é o acolhimento, é a escuta, é a paciência. E em relação ao ensino, né, que como você pontuou muito bem, às vezes são estudantes que a vida toda vieram de escolas públicas e que não tiveram alguns professores, é muito comum ouvir, né, eu tinha às vezes aula de português, às vezes, eu já escutei esse relato, não é mentira. Né? Então, esses estudantes vêm com uma defasagem, é tentar fazer de tudo um pouco. Né? Então, é explicar realmente, partir, como que eu posso dizer, não usar aí o comunicativo intercultural pura e simplesmente, porque eu acho que não vai ser, nesse caso, tão efetivo, né? Mas tentar, a partir de uma explicação, um alcance, um envolvimento com a língua mais holística, né? Seria talvez uma palavra, porque o comunicativo não vai atender, né? Então, eu diria que essas aulas, essas turmas heterogêneas, elas colocam em xeque até esse paradigma comunicativo que a gente também aprende nos cursos de formação de professores de línguas adicionais, né? Porque quando a gente olha, o aluno está desesperado, está levantando e saindo de sala, né? Então, eu diria que são esses dois pontos, o acolhimento e uma didática mais holística, né? Que olhe tanto para aquele aluno que, como eu tenho o caso de um estudante que aprendeu o alemão de casa e que é fluente no alemão e está sentadinho na primeira fila numa turma super diversa, porque ele falou para mim, eu quero aprender a ser professor. Né? E ele também tem dificuldade em entender questões grámaticas. Ele não sabe nomear ativo, acusativo, então ele também está lá para ter esse conhecimento mais técnico. Né? Então, essa didática é uma didática mais inclusiva, seria um nome bonito. Agora, como a gente faz isso? Desculpa, é meio mágica. É sério, é meio mágica. Aí tem que ir para a aula assim, muito bem disposta. Graças a Deus eu ainda consigo, por causa da idade avançada. Aí vou para a aula, porque é muita energia, né? Eu tenho alguma coisa publicada nessa área, né? De ensino de línguas, não é uma área que eu pesquiso com tanta frequência. Eu participo de projetos como o CLAC e PIBID, né? Pesquiso mais em literatura de língua alemã. Obrigada também. Obrigada. Bem, obrigada aos professores pelas falas, pelas respostas, a vocês pelas perguntas e pela escuta atenta. Infelizmente, não temos tempo para mais perguntas, mas convido a todos que continuem conosco até o final do dia, porque a nossa programação está muito rica. Nesse exato momento, agora, encerrando aqui essa mesa, nós teremos a apresentação de posters. Eles estão aqui no hall, então deem uma passadinha lá, que tem trabalhos muito interessantes também para serem compartilhados com a gente. E logo em seguida, nós iremos para a sala 11.059 para uma pequena recepção, para um pequeno coffee break, e nós retornaremos às 16h15 para o início da nossa palestra, ok? Fiquem até o final, temos uma palestra incrível hoje ainda, e após a palestra teremos o sorteio de alguns livros que estão disponíveis aqui, alguns muito... Talvez o resumo dentro da escola de 5 anos você tem que apresentar gráficos, dados, né? Esse texto ele representa o que na sociedade, vão ter certas
vai aparecer alguma profundidade, coisa escrita, acho e que aí, vai graças ser a Deus, o Bakhtin, mesmo lá em 1900 e pouco, nos deu a liberdade de falar que os gêneros eram estáveis, não eram tão estáveis. Vou ver se tem Então, alguma quando coisa. chegar a IA, os gêneros vão ter que ser repensados. Mas a gente vai ter que pensar como Quando que isso vai virar se a dar tela, que pedagogicamente virar, na vai virar pra escola, gente aqui. né? Não deixando de pensar na luta que a gente tem ainda para ter internet na escola. Mas se tiver o uso da IA, como que a gente vai pensar? Então, uma luta de justiça cognitiva, criticando esses ecossistemas globais, porque a gente entende também que, como está posto hoje, né, a gente começa a ter a redação dos nossos alunos de Fundamental 2, começando assim, primeiramente, segundamente, né, que é típico da cultura americana, né, a gente em inglês, first we start on him, né, então você vê que o aluno, por quê? Porque a IA hoje a gente tem dois lugares, nos Estados Unidos e China. Então, a grande chance de que essa forma de comunicação, com essas identidades postas nesses países, vão vir para nós de uma forma muito mais sutil, traduzir em dinheiro e que vão claramente trazer uma cultura específica. Então, a gente vai pensar numa IA que precisa desenvolver modelos locais. Então, se a gente for pensar em políticas públicas, a gente precisa pensar, tem IA liberada no Brasil? Onde está o nosso espaço de treinamento e modelagem da IA para o Brasil, né? Porque antigamente o que a gente tinha, né? A gente tinha biblioteca. A gente criou bibliotecas com os livros que nos era o espaço para a gente entender a cultura de um certo país, você entender o que aquele país produziu nos últimos 300 anos. Então, a gente teve por muitos anos a biblioteca como um espaço de representação social, política, econômica e histórica de uma localização. Então, se a gente não entender que a IA, que já é esse arcabouço social, político, econômico, de informações que uma sociedade está produzindo, e a gente ter a nossa IA, ou ter o nosso banco de dados, a nossa biblioteca para a inteligência artificial, a gente vai estar sempre sendo McDonaldizado ou, né, levando a cultura que não é a nossa para os outros espaços. Então, isso também é uma discussão que a gente tem claramente quando a gente vai pensar em IA no Brasil. E isso precisa entrar nas documentações que estão sendo norteadoras, né, dessa discussão no Brasil, né? Então, para isso, a gente pede, né, os governantes e para os grupos que estão discutindo que a IA não é só para a galera de engenharia de software, né? Não é só para a galera, né, de tecnologia. A IA precisa ser trazida para... E eu sempre dou aquele exemplo. Vocês lembram das URAs? A URA é aquele sistema que, quando você liga, fala assim: você ligou para digite 1. Vocês lembram ela antes de ter a URA humanizada? Que era uma coisa totalmente mecânica, uma gravação assim, né, que ficava digite 1, pá. E aí você tem agora assim: olá, bom dia, você ligou para Claro. Quem fez essa humanização da URA fomos nós. Foi quando chamaram a gente para o jogo. Foi quando chamaram assim: gente, esse negócio aqui está muito robotizado, não está funcionando assim, a gente vai ter que pensar. Então, foi quando chamaram as pessoas que entendem a linguagem de uma outra perspectiva, né, que não é só que é a somaria de como a frase posta, como é construída a sentença, mas sim como um espaço social de troca, que quando trouxeram, então, as grandes empresas entenderam que se a gente não chamá-los, a gente não vai evoluir. Evoluiu. Não sei se a gente evoluiu porque a gente queria, mas a gente hoje tem sistemas interessantes, como que a gente conversa praticamente com esses sistemas que a gente sabe que está falando com uma máquina, né? Ela até te dá bom dia. Então, a gente vai pensar então que a IA precisa ter esse campo, né, de uma perspectiva humanística, e aí quando eu falo uma perspectiva humanística, a gente está pensando numa experiência, né, que a IA precisa ser no Brasil social, política e claramente esperançosa, né? A gente entende que, de novo, não está aqui para dizer que não vamos usar a IA, não vamos fazer parte desse jogo. Nós queremos fazer parte desse jogo, mas nós queremos trazer as nossas contribuições teórico-metodológicas e como que a gente entende a linguagem na sociedade. Já passei aqui do meu tempo, então eu só vou para o último slide, que a gente gosta muito, que é a Virginia Wilmets, que a gente tem lido lá bastante, é o nosso grupo de pesquisa e na nossa pós, que é a gente pensar que a IA sirva a humanidade e não o contrário. Então, a gente
quer que esse espaço, né, que as Big Techs criem espaços, por exemplo, para o IA, para o professor, em que ele consiga entender como esses prompts vão buscar dados em lugares específicos, em regiões específicas, e que a gente então entenda o como que nós vamos trabalhar com o pedagógico aí. Do jeito que está posto agora, muito que é dado ali a partir de princípios de silenciamentos regionais, de silenciamentos de perspectivas sociais de um dado grupo, e a gente entende nesse momento que se a gente não fizer um campo de luta de políticas públicas para que isso caminhe para um outro lugar, a gente vai ser devorado por um sistema norte-americano chinês. É isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua fala, Rodolfo. Seguimos então com a apresentação da professora Luciana Mesquita, que é doutora em Letras e Estudos da Linguagem pela PUC-Rio, com período sanduíche na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, com bolsa CAPES, mestre em Letras, Teoria da Literatura